nós, mais um sábado de reabastecimento com Joana, né? Então, todo mundo aqui, sábado chuvoso, muito bom para as reflexões, né? Sejam todos bem-vindos. Eu estou vendo carinhas novas por aqui, né? Bem-vindas. Qualquer esclarecimento que vocês queiram, é só chegar ali na secretaria. A gente tem o maior prazer de informar tudo que a gente faz aqui. Somos poucos, mas extremamente trabalhadores, e é um prazer ter vocês aqui conosco, sempre acrescentando a esse time de tanto valor, tá bom? Bom, hoje nós vamos ter aqui conosco a nossa irmã Denise Rigueiral, tão querida. Ela é do SEMA, Centro Espírita Maria Angélica, lá na Barra, e ela hoje vai falar sobre um capítulo do Homem Integral, que é um dos livros da Joana de Ângeles, né? É o capítulo 7, Planificação Interior, tá? E a gente pode ter certeza que vai ser uma manhã bastante agradável, né? Porque Denise é uma grande estudiosa de Joana. Ela é uma grande amiga, né? Vocês viram? A gente estava olhando ali as anotações dela no livro de 2002, para vocês terem ideia, né? Há quanto tempo Denise. A gente é fãzoca da Joana. É. Então, vamos agora ver qual a mensagem que Joana nos traz para nossa ambientação aqui ficar ainda melhor nesse lugar que já foi previamente preparado pela espiritualidade. Vamos ver a mensagem de Joana. Alimenta-te para viver, sem a gulodice que leva o homem a viver para comer. Morre-se mais de excesso ou alimentação irregular do que pela falta de pão. O exagero e desperdício de uns respondem pela falta e escassez na mesa de outros. O alimento é bênção para a existência corporal, mas as complexas misturas e extravagantes apresentações constituem paixão injustificável ou vício pernicioso. Usa o alimento com sabedoria e frugalidade para viveres por longos anos com saúde ideal. Bom, meus amigos, vamos agora pedir para que a nossa reunião seja abençoada, que a Denise seja imbuída com as melhores vibrações para esse estudo de hoje, que todos estejamos receptivos aos ensinamentos aqui, neste momento tão sublime do nosso sábado. Que assim seja. Agora eu vou passar a palavra para a Denise. Põe aqui? Mas se você quiser, pode botar. Ele é meio. Esse aqui é meio. Só para eu ficar com a mãozinha livre, né? Sim. Sim. Assim. Não, eu. Assim. Foi? Né? Isso. Precisava muito, né? Porque a gente está tão pertinho, né? Mas, gente, bom dia para todos vocês. Sempre é um prazer muito grande vir aqui no Joana de Ângeles, que é uma casa querida do meu coração, sempre com os amigos queridos que fazia tempo que a gente não se via e tricotando, batendo papo, né? Então, esse estudo de hoje, eu estava mostrando para vocês, meu livro é velhinho, né? É um livro, esse livro aqui é meu desde 94, mas eu fiz um estudo dele lá na minha casa de
espírita lá que eu trabalho, em 2002, que a gente foi estudando sistematicamente os livros da Joana de Ângeles, né? Então, a gente é metida, né? Seja fã da Joana. Mas tem muito que aprender, porque se vocês já leram algum livro da Joana de Ângeles, vocês sabem do que eu estou falando. Cada capítulo dava um congresso, né? Porque cada frase dela, cada parágrafo, você tem que parar, pensar da profundidade que é. E o trabalho da Joana é um trabalho que encanta muito a gente que é da área, né, da saúde mental, porque ela destrincha a doutrina e traz para a vida, para as nossas dificuldades, né, para aquilo que a gente precisa entender para que nós possamos nos melhorar, né? Então esse livro aqui é um livro muito importante, né? O nome dele já fala, né? O Homem Integral, né? Ele começa, né, quando Joana falando assim para a gente que o objetivo desse livro é fazer um estudo dos diversos fatores de perturbação psicológica, oferecendo terapias que nos auxiliem na busca do equilíbrio e amadurecimento emocional, tendo sempre como modelo e guia Jesus, o homem integral de todos os tempos. Então, quando a gente lê qualquer capítulo dos livros da Joana, sempre ela traz primeiro o problema, ela dá uma destrinchada no problema, né? Aí a gente, né, fica quase se matando assim, porque a gente vai se identificando, e depois ela vai e traz como que a gente tem que lidar com aquilo. Por isso que ela fala aqui que ela oferece terapias simples para a gente se perceber, né, para a gente modificar o que precisa ser modificado. E nesse capítulo que fala de planificação interior, o livro tem uma sequência muito lógica. Nesse capítulo aqui, ela junta 4 itens para observar, que são problemas que nós precisamos, questões que nós precisamos trabalhar para a gente poder ter a planificação interior. Ela fala de problemas sexuais, relacionamentos perturbadores, manutenção de propósitos e leis kármicas e felicidade. Gente, quem não tem problemas sexuais? Ou por ter relações com parceiros, ou porque querer ter relações com parceiros, ou porque em algum momento já teve. Isso está na vida da gente, é vida isso, né? Relacionamentos perturbadores. Abafa o caso, né? Manutenção de propósitos. Como que a gente vai manter os nossos propósitos nessa vida? Sempre lembrando que a gente precisa lembrar sempre, colocar na base de tudo que a gente vai fazer. Primeiro, nós somos um espírito que temporariamente estamos encarnados. Temporariamente nós temos esse corpo com essa configuração, né? Eu tenho essa aqui, mas já tivemos outras e teremos outras. Mas nesse momento nós estamos vivendo nessa configuração que a gente está vivendo. Então a gente sempre tem que lembrar disso. Nessa configuração, nessa situação geográfica, onde a gente mora, a família a qual a gente pertence, a família que a gente criou, tudo isso envolve e determina o nosso estar no mundo agora, né? E determina muita coisa. Então, quando ela começa a falar das questões dos problemas sexuais, ela fala assim: herança animal, predominante em a natureza humana, o instinto de reprodução da espécie exerce um papel de fundamental importância no comportamento dos seres. Lógico, precisava povoar o mundo, não é isso? Então, o instinto animal de preservação da espécie vem desde lá das épocas, né, dos nossos antepassados homens da caverna, né? Precisava povoar o mundo. Então, esse instinto está lá dentro de nós até hoje. Por quê? Porque se a gente não tiver o instinto de reprodução, como é que Deus vai conseguir fazer a gente reencarnar? Né? Porque a reencarnação é um plano que tem, né? A gente fala sério, né? É um planejamento fantástico. Então, nós precisamos desse instinto da reprodução. Ele está dentro da gente. No homem, face ao uso, que nem sempre obedece à finalidade precípua da perpetuação das formas, experimenta agressões e desvios que o
desnaturam, tornando-se o sexo fator de desditas e problemas da mais variada expressão. Ela começa o capítulo falando isso. Então, olha só. Existe o objetivo principal, que é a reprodução da espécie. Mas não é só isso, a gente sabe que não é só isso. Porém, porque Deus é muito sábio, né, gente? Ele colocou o prazer em duas coisas importantes para fazer a humanidade se perpetuar. Nós temos prazer em comer e em fazer sexo. A pessoa, se não fosse prazeroso, a gente já tinha morrido. Não tinha uma criança no mundo, ninguém mais nascia. Então, é importante isso e é bom que seja assim. O problema é que nós, né, queridinhos, imaturos, né, criancinhas, é gostoso, esse pirulito é uma delícia, eu quero comer 300 pirulitos. Eu não quero comer só uma tigelinha de sorvete, eu quero comer o pote inteiro. E é assim que a gente se relaciona com as coisas que nos dão prazer. E aí a gente desvirtua o propósito inicial. E ela continua falando mais o seguinte: o conceito, gente, lembrando que eu tenho que ser rápida, porque tem muita coisa para ser falada nesse texto, que dá para um congresso, como eu falei. Então, muita coisa, eu espero que vocês possam ler depois e ver o que vocês acham dessa nossa conversa aqui. Aí ela fala assim: o conceito em torno do qual o homem é um animal sexual peca, porém, pelo exagero. Naturalmente, as heranças atávicas impõem a força do instinto sobre a razão. Ou seja, existe uma teoria de que o homem é um animal sexual. Mas não, a gente não é só um animal sexual, a gente tem isso, é um instinto nosso da preservação, mas a gente não é só um animal sexual. Teve muitas teorias, né, até psicológicas, que olhavam só o sexo como uma questão que definia o ser humano, né? A psicanálise nasceu assim também, né? Então, trouxe muito essa ideia. Então, naturalmente, as heranças atávicas são aquilo que a gente viveu lá no passado, que a gente continua trazendo ainda hoje. Impõe a força do instinto sobre a razão, levando a estados ansiosos como depressivos. Todavia, a necessidade do amor é superior. Por falta de uma equilibrada compreensão da afetividade, deriva para as falazes sensações do desejo em detrimento das compensações da emoção. Aí entra a gente fazendo uma mistureba danada, fazendo uma balaia de gato. A gente acha que desejo é amor, né? Principalmente quando a gente é muito jovem, a gente confunde isso. A gente acha que a gente está apaixonado. A gente olha para aquela criatura, acha que é tudo de bom na nossa vida. Encontrei meu número, né? Minha alma gêmea. Né? A gente adora essa história de alma gêmea, que é uma roubada que não existe, né? Não existe, existe algemas, né? A alma gêmea não existe. Mas precisa de ter uma atração, porque senão a coisa não acontece, não é isso? Eu preciso olhar e falar assim: nossa, como ela é linda, meu Deus, como é que até hoje não encontrei o amor da minha vida. E aí a gente vai e acha que vai ser feliz para sempre. Por quê? Porque mais do que um instinto de preservação da vida, o instinto sexual, nós temos o amor dentro de nós. O amor é a centelha divina dentro da gente. Nós somos frutos do amor de Deus. Nós estamos mergulhados no amor de Deus. Se Deus deixar de amar a gente, o universo acaba. Ele vai parar, vai acabar. Vai acabar. O que mantém o universo, os planetas girando, tudo funcionando, é o amor de Deus. Só isso. E isso, nós não somos herdeiros de Deus? Sim ou não? Sim, somos, né? Nós temos todas as centelhas divinas dentro de nós, não temos? Em processo de desenvolvimento. Então, o amor, mais do que tudo, ele está dentro da gente. E o que a gente busca é amar e ser amado. Só que o nosso amor ainda é infantil. A gente é imaturo, né? A gente quer que o outro seja do jeito que eu quero, que faça do jeito que eu quero. E normalmente, quando a gente se apaixona, é uma grande projeção, né? A gente fala: nossa, ele gosta das mesmas coisas que eu gosto. Eu estou apaixonada por mim. Eu estou apaixonada por mim. Eu não estou apaixonada por ele. Porque o amor, quando é amor de verdade,
é uma aceitação integral do outro do jeito que o outro é. Mas normalmente tem até uma frase engraçada, né? Que dizem que os homens casam achando que as mulheres nunca vão mudar e as mulheres casam achando que os homens vão mudar. E aí dá um nó, né? São duas dinâmicas psíquicas diferentes. Deus é muito ousado, né? Querer que duas criaturas de dinâmicas psíquicas diferentes dê certo, né? Funcione, né? E aí vem a beleza da coisa, porque nessa situação das diferenças é que a gente cresce. Né? Imagina se no mundo só tivesse gente igual a mim, ia ser um tédio, ia ser uma chatice. Ainda bem que tem um monte de gente diferente. Mas aí o que a gente faz? A gente quer que o outro seja igual a gente. É claro, vocês sabem disso, a maioria de vocês todos já tiveram ou têm parceiros. É importante que a gente tenha um bom número de afinidades, né? Senão uma coisa não acontece. Tem que ter lá um gosto parecido, né? Tem que ter uma afinidade. Por quê? Porque as diferenças sempre serão em maior número. Sempre. Então, no início, quando a gente está ali, né? Apaixonado, nesse processo de projeção, né? A gente aceita um monte de coisa, a gente não se mostra integralmente. A gente faz aquele, né? Abre aquele rabo de pavão bonito, né? Faz a dança do acasalamento, né? Tudo bonitinho. E aí, à medida que a gente vai convivendo, a gente vai descobrindo. Porque nós também vamos nos descobrindo, nós também não nos conhecemos. Aí depois a gente vai ver aqui mais pra frente como a Joana vai falando isso. E aí ela fala pra gente o que começa a acontecer nessa ideia de que o sexo é muito bom e é importante. Vocês estão vendo isso aqui acontecer? Há o relacionamento afetivo, que é uma construção, né? As pessoas se unem para construir um relacionamento, para construir uma família, entra todo um trabalho de aceitação do outro como o outro é. Isso, em contrapartida, o que a gente tem? A gente tem o sexo casual. As pessoas muito voltadas para essa questão do sexo casual, como se parece que se você não tem sexo, você é um alienígena. Né? Como assim? Você ainda não transou? Né? Como você nunca transou? Né? São conversas, né, que a gente vai ouvindo, e aí as pessoas às vezes se separam, estão sem namorado, ficam achando que tem que ter, tem que ter. Como assim tem que ter? Você tem que aprender a ficar com você também. Né? Lógico que é bom, que é muito bom quando tem o amor permeando isso. Porque se não tiver amor, não tem construção. Não? E aí, ela fala uma coisa muito interessante aqui. Aqui. A denominada revolução sexual, lembrem, gente, esse livro aqui é de 1990, tá? Parece que ela escreveu ontem. A denominada revolução sexual dos últimos tempos, igualmente, ao demitizá-lo, abriu espaços de promiscuidade para os excessivos mitos do prazer, com a consequente desvalorização da pessoa, que se tornou objeto, instrumento de troca, indivíduo descartável, fora de qualquer consideração, respeito ou dignidade. A sociedade contemporânea sofre agora os efeitos da liberação sem disciplina, através do qual a criatura vive a serviço do sexo, e não este para o ser inteligente, que o deve conduzir com finalidades definidas e tranquilizadoras. Então a gente saiu de uma sociedade castradora, né, antigamente, né, para... A gente veio para o extremo oposto, que agora tudo pode. Tudo pode fazer qualquer coisa, para transar com qualquer um, para transar com a porta, né? Menino com menino, menina com menina, e não vamos entrar nesse assunto, que é um outro assunto polêmico, mas nós estamos falando assim da promiscuidade que se tornou. Antes tinha um problema de que nada se podia, existia muito preconceito, e agora tudo pode, e virou uma coisa muito promíscua, e as relações ficaram descartáveis. O ser humano ficou descartável. Eu não quero mais você, eu te amasse e jogo fora. Não tem o menor respeito pelos seus sentimentos, o que você está sentindo. Não me preocupo mais com isso. O que eu me preocupo é em ter muitos parceiros. E aí a gente vê, o mundo mudou, né? Como ela está
falando aqui, nessa época que ela estava falando, ela nem sabia, quer dizer, ela já sabia, nós aqui não sabíamos, a entrada da internet na nossa vida. Hoje em dia, ninguém se conhece mais através de um amigo, de uma festa, de um barzinho. As pessoas vão para os aplicativos de relacionamento. Então, a gente tem vários aplicativos de relacionamento que a gente ouve e vê tudo acontecer, né? Eu e Nancy temos no nosso trabalho a oportunidade de ouvir muitas histórias, né, que são umas às vezes bem sucedidas, mas a maioria mal sucedidas com relação aos aplicativos. Mal sucedidas para as pessoas que buscam um relacionamento bacana, construir uma relação com amor, tudo. Quem busca sexo casual dá tudo certo, né? Então é uma coisa que pode atender à necessidade daquela pessoa. Só que, como a Joana fala pra gente, esses aplicativos, né, eles na verdade, eles estão tapeando e criando mais desconforto, mais ansiedade. Por quê? Porque no fundo, o que as pessoas têm? Não é o amor? Não é isso que elas estão buscando no outro? Então tem muita frustração. E aí tem muita frustração, tem muita ansiedade e muitas pessoas desenvolvem transtornos mentais por causa disso. Por quê? Lembra que ela falou nossas heranças atávicas? Tudo aquilo que a gente já viveu no passado de rejeição, de dor, de abandono, volta. Porque aquela relação ou aquela criatura pega e enfia o dedo na nossa ferida do passado, que a gente nem sabia que estava lá. E aí a gente passa a sofrer uma situação, né, por conta de uma irresponsabilidade na busca por um parceiro. Vamos lá. Aí no 14, ela fala assim pra gente, 14 é porque eu numero meus parágrafos, tá? Porque fica mais fácil para eu achar. Esse é hábito de quem dá. Da mesma forma que uma educação castradora é responsável por inúmeros conflitos, a liberativa em excesso abre comportas para os abusos injustificáveis de lamentáveis efeitos no psiquismo profundo, que é isso que eu estava falando para vocês. Então, abre uma oportunidade da pessoa acabar até adoecendo por conta disso. Porque cada pessoa que você se liga pelo sexo, você entra no campo energético daquela pessoa. E aí você não sabe, é sexo pelo sexo só pelo prazer? É complicado isso, né? E aí ela fala assim, afinal o homem não é apenas um feixe de sensações, mas também de emoções, que pode e deve canalizar para objetivos que o promovam, nas quais centralize os seus interesses, motivando a esforços que serão compensados pelos resultados benéficos. A libido é uma energia psíquica, criadora. Ela não é só sexual, ela é sexual também, mas ela é uma energia maravilhosa. Você pega um cientista que vai à noite enfiado com a cara num microscópio para descobrir a cura de alguma coisa, ele está usando a libido dele, a energia dele, é a missão da vida dele. Vamos imaginar dois exemplos muito importantes que todos nós conhecemos: Chico Xavier e Divaldo. Eu tenho um terceiro também que é muito importante, Madre Teresa de Calcutá. Onde será que eles enfiaram a energia sexual deles? Porque eles têm, né? São pessoas normais, saudáveis, na missão. Então, toda aquela libido foi sublimada para a missão que eles viveram. Porque não comportava naquela missão que eles precisavam ter família, né? Ter preocupação com o filho, não cabia. Não cabia, porque a missão era tão absurdamente grande, mas a energia, a libido estava lá. Que é uma energia psíquica, criadora, né? Que é super importante. Aí, ela continua falando aqui, eu tô pulando, tá, gente? Vamos embora. Ela continua falando assim: considerado na sua função real e normal, o sexo é santuário da vida e não palum de intoxicação e morte. Deixa eu ver o 19. Tá.
Aí ela fala assim, a vida, portanto, saudável na área do sexo decorre da educação mental. Isso é muito importante, gente. Da canalização correta das energias da ação física pelo trabalho, pelos esportes, pelas conversações edificantes que proporcionam resistência contra os derivativos, auxiliando o indivíduo na eleição de atitudes que proporcionam bem-estar onde quer que se encontre. Porque tudo está no nosso pensamento. É como a gente direciona o nosso pensamento. Emmanuel fala, o nosso pensamento cria a vida à nossa volta, né? O nosso pensamento, ele é criador. Então, para onde eu estou direcionando o meu pensamento? Se eu estou direcionando o meu pensamento para conversações edificantes, até para buscar um parceiro bacana, num namoro legal, ou eu estou lá focada num site de pornografia. Eu estava comentando com a Nancy, a gente estava lendo um livro, ela já leu, eu estou lendo ainda, que é um livro que se chama Geração Ansiosa, que fala do quanto de 2010 para cá as crianças e adolescentes com contato com telas, né, telefone, aplicativos, eles desenvolveram mais transtornos mentais do que anteriormente. E que as meninas, de uma forma geral, vão muito para as redes sociais e os meninos vão para os jogos e pornografia pesada. Então, é isso que os nossos jovens estão expostos quando a gente não delimita, quando a gente não coloca, né, leis dentro de casa, que sites que eles vão entrar, quanto tempo que eles vão ficar usando a tela. As meninas, porque ficam vendo ali uma realidade que, né, todo mundo é lindo, maravilhoso, né, a fulana de tal veste não sei o que, o cabelo, e aí entra em depressão, aí começa a ter comportamentos de transtornos psiquiátricos, começa a se cortar, tenta suicídio, porque não é igual a fulana de tal, e os meninos o tempo todo não se relacionam mais, não saem de dentro do quarto, porque estão o tempo todo em sites de pornografia. E é isso que a gente está tendo dessa geraçãozinha que está crescendo aí. Então a gente tem que ter muito cuidado com os nossos filhos, nossos netos, enfim, alertar bastante. E aí, esse chamado de atenção dela fala que, me lembrou uma coisa importante, mas eu vou ler aqui. Considerado na sua função real e normal, o sexo é santuário da vida e não palco de intoxicação e morte. Estimulado pelo amor que lhe tem ascendência emocional, propicia as mais altas expressões da beleza, da harmonia, da realização pessoal. Acalma, encoraja para a vida, tornando-se um dínamo gerador de alegrias. Os problemas sexuais se enraizam no espírito, que se aturde com o desregramento que impõe ao corpo, exaurindo as glândulas genésicas e exteriorizando-se em funções incorretas que se fazem psicopatologias graves a empurrar a sua vítima para os abismos da sombra, da perversidade do crime. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver uma coisa muito ruim que aconteceu com uma senhora numa cidadezinha da França. Vocês viram isso na internet? Ela, já com 72 anos, ela começou a perceber que ela tinha problemas ginecológicos, que ela estava com falta de memória, começou a procurar um médico e acabou acontecendo que o marido dela foi pego tirando fotos no supermercado de uma das mulheres, embaixo da saia das mulheres. E aí ele foi preso, pegaram o computador dele e descobriram que, na verdade, ele era um abusador da esposa, que ele contratava homens para estuprar a esposa. Ele drogava a esposa e estuprava ela com vários homens. Tinha fotos da filha dele nua, da nora. Então, é isso que ela está falando aqui. Não é uma coisa incrível isso? Isso é uma monstruosidade, uma pessoa que está totalmente desvirtuada, e ela teve a coragem de se expor, né? Ela falou, eu poderia não ter falado nada e isso ter ficado quieto, mas ela expôs. Por quê? Porque chegou a hora que as coisas estão... Nós estamos com transição planetária, gente. Sabe? Leia lá o último capítulo da Gênesis, falando isso, me presta o livro dos Espíritos. Na Gênese, no último capítulo da Gênese, Kardec descreve o que está acontecendo hoje aqui.
né? Obras póstumas também na nova geração, eu acho que chama. Toda essa situação de loucura, de adoecimento mental, porque se essa pessoa é um doente mental, né? Um psicopata. Fazer isso com a própria família, né? Olha o que ele deve estar trazendo lá de coisas do passado, né? E aí a Joana, nessa parte, ela termina falando assim: os problemas sexuais, por isso mesmo, devem ser enfrentados sem hipocrisia nem cinismo, fora de padrões estereotipados por falsa moralidade, tampouco levados a conta de pequeno significado. São dificuldades e, como tais, merecem consideração, tempo e ação especializada. Então, a gente não pode deixar essas coisas crescerem, nem ficarem de lado como se nada tivesse acontecendo. Nós estamos num processo evolutivo. Hoje nós estamos nessa configuração, mas a evolução da gente não acaba. A gente está numa situação que daqui a pouco a gente vai voltar, não sabemos quando, né? Aqui a gente já está com o bilhetinho na mão, né? A gente vai voltar. E como é que a gente vai voltar? O que a gente fez? Não adianta só pensar nessa vida. A gente tem que viver o dia de hoje, óbvio. A gente está aqui encarnado, nesse corpinho, vamos viver, vamos cuidar do corpinho, tudo. Mas a gente tem que pensar que o nosso objetivo é muito maior. Aí, Joana entra na parte fácil, relacionamentos perturbadores. Aí ela fala assim pra gente: os indivíduos de temperamento neurótico tornam-se incapazes de manter um relacionamento estável pela própria constituição psicológica, são portadores de afetividade obsessiva e, porque inseguros, são desconfiados, ciumentos, por consequência, depressivos ou capazes de inesperadas irrupções de agressividade. Ela começa a descrever o que hoje a gente diagnostica como transtorno borderline, né? Borderline é isso mesmo, a pessoa está ali, ó, na pontinha de virar. E é isso, a pessoa com transtorno borderline, ela não consegue se relacionar com ninguém. Ela quer muito se relacionar, mas ela transforma a vida da criatura num inferno. Porque no fundo, ela tem muito medo de ser abandonada. Então, para não ser abandonada, ela se torna obsessiva, controladora, ciumenta, maluca, né? Maluca no bom sentido, maluco mesmo, né? É isso. E aí ela começa falando isso pra gente, ela está descrevendo aqui o que é um transtorno borderline. Os conflitos de que são portadores os levam a uma atitude isolacionista, resultado da insatisfação e constante irritabilidade contra tudo e todos. Eles são assim em casa, eles são assim com os amigos, eles são assim no trabalho, né? Sempre o chefe é culpado de tudo, né? O amigo aqui é invejoso, que não trata ele bem, sempre os outros são responsáveis por tudo. Creem não merecer o amor de outrem. E se tal acontece, assumem um estranho comportamento de acreditar que os outros não lhes merecem a afeição, podendo traí-los ou abandoná-los na primeira oportunidade, que é o que acontece. Antes dela me trair, eu traio ela. Porque eu sei mesmo que ela vai me deixar. Então eu já passo a régua e já resolvo o problema. Isso é um transtorno, tá, gente? Quando se vinculam, fazem-se absorventes, castradores, exigindo que os seus afetos vivam em caráter de exclusividade para eles. São, desse modo, relacionamentos perturbadores e egocêntricos. Tem gente que segue, tem um negócio no telefone que você fica sabendo onde a pessoa tá, não é? Ah, eu tô vendo que você tá. Onde você tá? Lilian, onde você tá? Ah, eu tô aqui no centro. Não, mas eu tô vendo que você tá aqui no centro. Não, é porque eu parei o carro lá, deixei o telefone. Não, mas você não tá aqui. Aí já vira, gente, um inferno na terra. Né? Vocês conhecem alguém assim? Não, mas não. Aí ela fala assim, gente, tudo isso é atualíssimo. Atualíssimo. O amor
Lembra que o amor está dentro da gente, a gente está mergulhado no amor de Deus, né? O amor é uma conquista do espírito maduro, psicologicamente equilibrado. Então essa maluquice que a gente tem, não é amor isso, gente. Não é. É desejo, desculpa, eu ia falar, não vou falar para toda a minha casa espírita, mas é outra coisa, no que não é. Usina de forças para manter os equipamentos emocionais em funcionamento harmônico. O amor é isso. É uma forma de negação de si mesmo. Então, assim, ela descreveu o maluco borderline. Agora ela está descrevendo o que é uma pessoa que ama equilibradamente, que é madura. É uma forma de negação de si mesmo em autodoação planificadora. Não se escora em suspeitas nem exigências infantis. Elimina o ciúme e a ambição de posse, proporcionando inefável bem-estar ao ser amado, que, descomprometido com o dever de retribuição, também ama. Quando por acaso não correspondido, não se magoa nem se irrita, compreendendo que o seu é o objetivo de doar-se e não de exigir. Permite a liberdade ao outro que a si mesmo se faculta, sem carga de ansiedade ou de compulsão. Aí eu escrevi aqui lá em 2002, eu escrevi assim do lado desse parágrafo assim: eu estou muito longe disso. Eu já melhorei. 22 anos depois eu confesso para vocês que eu já melhorei. A gente tem muito esse amor doação, a gente percebe o amor doação com filho, não é? A gente é capaz de tudo pelos filhos. A maioria das mães e dos pais são capazes de tudo pelo filho. Porque a única relação que de verdade a gente dá sem esperar retorno, né? Tem mães... Tem mães que esperam, né, o retorno. Poxa, você nem ligou pra mim hoje, né? Aquela ranço, né? Aquela coisa chata. Mas de uma forma geral, né, a relação em que os pais estão aqui, os filhos estão aqui, é uma relação só de dar, de não receber. Se receber, ok. Agora, a relação no mesmo nível, de casal, ou de amigos, ou de irmãos, é uma relação igualitária, em que o dar e o receber, ele tem que ser igualitário, equilibrado. O casamento em que o dar e o receber é equilibrado é um casamento longevo, que tem respeito, né? Que as pessoas... Acontece isso aqui que a Joana está falando. Então isso aqui não é tão distante, se a gente tirar a nossa infantilidade, né? A nossa imaturidade, e a gente conseguir estar nessa relação, reconhecendo que o outro é o outro. Sabe por quê? Mas se ele trair? Se ele trair, traiu. Você não tem o menor controle sobre isso, né? Que controle que a gente tem sobre o que o outro vai fazer? Zero. Nenhum. Mas eu não confio. Pô, então não fica nessa relação. Aí já me traiu antes. E você tá por quê? Não, porque eu quero dar uma chance. Pô, então dá a chance. Não é isso? Dá a chance, confia. Então, já se arrependeu, se vocês fizeram um novo acordo, porque pode ser, né? Por quê? Porque ninguém pode julgar ninguém, gente. Nós somos capazes de fazer qualquer coisa. Dentro de nós habitam as coisas mais lindas e mais horrorosas. Precisamos olhar para a nossa sombra. E a gente vai chegar aqui, que ela vai falar do autoconhecimento, né? Então, ela fala novamente aqui pra gente das relações coisificadas. Ela fala assim: esse relacionamento perturbador faz da outra pessoa um objeto possuído, por sua vez igualmente possuidor, gerando a desumanização de ambos. Isso são relações coisificadas. Se eu acho que ela é minha posse, ela não é uma coisa. Eu não tenho controle sobre ela. Não, eu não gostei dessa blusa que você vestiu, Nancy. Vai trocar de roupa, quer comigo, você... né? Ou, onde é que você vai? Com quem você saiu? Qualquer coisa. Que controle é esse maluco, gente? Porque isso não é amor. Quando as pessoas, numa relação, todo mundo tem a oportunidade de trair, de adulterar.
como dizia Jesus. Todo mundo tem. A única diferença é que nem todo mundo quer. Porque oportunidade existe. Então as pessoas não traem porque teve oportunidade. A ocasião faz o ladrão. Não. A ocasião faz o ladrão, mas a pessoa pode não querer roubar. Eu posso não querer ter. Né? De repente apareceu lá um bonitão que me deu uma cantada. Eu vou se eu quiser. Não é isso? Eu tenho que querer. Aí eu quero perder o que eu tenho lá, que eu construí com essa pessoa que eu amo. Isso serve para qualquer relação, gente. Relação hétero, relação homossexual, né? Homoafetiva, né? Para qualquer relação. Inclusive tem relações homoafetivas muito mais respeitosas do que muita relação heterossexual que eu conheço, que é muito promíscua. É porque, de uma forma geral, né, a gente vive numa sociedade machista, né, promíscua, em que isso está muito na nossa estrutura de sociedade. Está mudando a um preço difícil também, porque as pessoas estão muito em extremos opostos, né? Então, aí Joana vem e traz pra gente uma coisa muito importante. Ela fala assim: o homem deve comprometer-se ao autodescobrimento para ser feliz, identificando os seus defeitos e suas boas qualidades, sem autopunição, sem autojulgamento e sem condenação. Normalmente nós projetamos muita coisa nossa no outro. Enquanto a gente continuar fazendo isso, a gente não se percebe. Então, nós precisamos tirar o holofote do lado de fora e virar o holofote para dentro. Não tem lá no Evangelho Santo Agostinho falando pra gente, quando no final do dia ele deu uma receita de bolo pra gente. Deita a cabecinha no travesseiro e pensa como é que foi meu dia. Como é que eu me senti em tal situação, em tal situação. A receita é muito simples. É assim, nós somos impactados o tempo todo por coisas. Por pessoas, por uma música, por um livro que a gente lê, por alguém que a gente conversou na rua, pelo o papo do porteiro, sei lá. Tudo isso a gente, por uma propaganda que a gente viu, um filme que a gente assistiu, qualquer coisa. O tempo todo nós somos bombardeados por estímulos e aquilo vai impactando a gente e fazendo a gente reagir. Então a ideia é, como é que aquilo chegou em mim? O que eu senti a partir daquilo? Me incomodou, não me incomodou? Fiquei feliz, fiquei triste, com raiva, com ciúme, com inveja, com medo? O que eu senti? Vamos começar a prestar atenção na gente, vamos olhar para as nossas atitudes. Nossa, eu não devia ter falado isso para o fulano de tal. Nossa, quando a fulana de tal me falou isso, me deu um mal-estar. Nossa, fiquei tão feliz quando... Por que eu fiquei feliz? Fiquei feliz porque você gosta tanto daquela pessoa. Vamos prestar atenção em nós, porque ao prestar atenção em nós, nós entramos nesse automatismo de fazer o autodescobrimento, de se perceber, e é muito importante a gente se perceber, porque o que a gente não percebe, a gente não muda. A gente só muda o que a gente enxerga. Não tem jeito. Não tem. Não tem como isso acontecer. Nós precisamos tirar os véus do nosso olhar e olhar para dentro da gente. O que eu preciso fazer? Lembra que nós estamos em processo evolutivo? O que eu preciso fazer para me tornar um ser melhor? A gente não tem muito tempo, a nossa encarnação é curta, é pequena. É uma chance que a gente tem. A gente faz planejamento, não, eu vou fazer um curso de 5 anos, não sei nem se eu vou morrer. Enquanto eu estiver fazendo curso, a gente espera que não, né? A gente tem que ter planejamento, óbvio que a gente tem que ter planejamento na vida. No final do ano, eu quero passar minhas férias lá no Nordeste. Tem que ter um planejamento, tem que comprar passagem, né? Essas coisas todas, tem que juntar dinheiro. Tem que ter um planejamento, mas eu tenho que viver hoje. Opa, olha, eu não falei que não ia dar tempo. Eu tenho que viver hoje, hoje eu tenho que viver. E aí a gente precisa lembrar que para eu viver hoje, eu tenho que estar fazendo o meu melhor possível. Porque hoje a gente é o resultado, nós no céu e inferno, naquele Código Penal da Vida Futura,
não sei qual é o artigo lá, que é o quarto, ele diz que as encarnações são solidárias. O que isso quer dizer? Que todas as vidas que a gente já teve, que foram muitas vidas, elas estão interligadas umas com as outras. Então, o que eu estou passando hoje não é porque eu preciso resgatar alguma coisa da encarnação anterior. Às vezes não. Às vezes eu estou precisando hoje, né? Hoje eu estou em condições de resgatar alguma coisa que me aconteceu há 1000 anos atrás. Num relacionamento X, não necessariamente com esta pessoa. Mas esta pessoa que hoje eu me relaciono, que às vezes é um relacionamento difícil, está me dando oportunidade para eu me transformar, para eu fazer diferente. Então, se eu quero ser feliz, eu tenho que fazer isso por mim. Eu não vou mudar o outro, eu só mudo a mim própria e com muito esforço. Aí eu pedi aqui para a Nancy me dar o Livro dos Espíritos, porque tem uma pergunta muito interessante que eu anotei aqui, que é a 909, que fala assim, Kardec pergunta para os espíritos assim: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? E eles respondem: sim. A resposta deixa a gente com vergonha, tá? Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Gente, isso é o maior mico que a espiritualidade pode falar pra gente, né? A gente pode fazer qualquer mudança que a gente quiser, com pouco esforço. Mas por que a gente não faz? Porque a gente fica apegado a ilusões, a gente fica apegado às coisas que aconteceram no passado, a mágoas infindáveis. Não vou falar mais com ela, porque não sei o quê. Que bobagem isso, gente, daqui a pouco vai embora. Ah, não vou dar dinheiro pra ele, não sei o que, você vai morrer, o dinheiro vai ficar. E daí? Você não ajudou. Podia ter ajudado, não ajudou. Aí volta lá pro plano espiritual, todo cheio de culpa, porque podia ter ajudado, não ajudou. Ai, não aproveitei bem. Gente, deve ser horrível a gente voltar pro plano espiritual, sentar lá e falar: caraca, não aproveitei bem minha encarnação. Sabe assim, você vai fazer uma viagem bacana, você vai para uma festa legal e não aproveita. Aí você volta para cá, puxa vida, podia ter aproveitado melhor. Vocês imaginam a gente que está aqui nessa encarnação, que dura sei lá quanto, 70, 80, 90 anos, não sei, cada um de nós vai numa época, né? E não aproveitei, podendo fazer um esforço pequeno para mudar. Leiam isso aqui, gente, 909, 910, 911. Pode o homem achar nos espíritos eficaz assistência para triunfar de suas paixões? Se o pedir a Deus e ao seu bom gênio é o nosso espírito protetor, com sinceridade, os bons espíritos lhe virão certamente em auxílio, porquanto é essa a missão deles. Ora, gente, nós não estamos sozinhos, vamos pedir ajuda. Tá difícil? Pra mim tá. Tem horas, eu tava contando aqui pra Nancy, que o bicho pega na vida de vocês, também deve pegar, que nem na minha, que a gente tem que pedir ajuda. E não tem coisa mais bacana do que a gente ter essa doutrina na nossa vida, porque isso dá sustentação pra gente passar todos os perrengues, todos, sem exceção. Perda de entes queridos, falta de dinheiro, casamento que acaba, perder o emprego. Se você tem essa fortaleza dentro de você, você sabe e entende que tem o tempo de Deus que é diferente do nosso. E que a gente só precisa esperar o tempo de Deus, fazer a nossa parte, mas esperar o tempo de Deus. O tempo de Deus é... A gente vai ficando velha e já vai aprendendo, né? Vai aprendendo. O tempo é ou não é, gente? Vocês já aprenderam que tem o tempo de Deus que é diferente do nosso? No nosso tem que acontecer agora, eu quero agora. Mas no tempo de Deus não é bem assim. Então, já acabou meu tempo.
Não acabamos o capítulo. Vocês leiam em casa porque vale muito a pena. Mas eu espero ter trazido para vocês alguma reflexão legal, que vale a pena vocês pensarem sobre isso. Só depende de vocês. Não fique esperando o outro te fazer feliz. Você já é feliz agora. A gente já é feliz, né? Você passa por um perrengue, daqui a pouco vem uma alegria. Não é isso? Então vamos ser gratos. A Joana diz pra gente que a gente tem que ser grato por tudo que nos acontece. Pelo que nos acontece de bom, pelo que nos acontece de ruim, pelo que não nos acontece de bom e pelo que não nos acontece de ruim. A gente tem que ser grato por tudo. Eu sou muito grata a vocês por terem tido a paciência, né, de me ouvir. Eu espero que a gente tenha um bom dia. Muito obrigada por tudo. Obrigada a vocês.